Para a gente não ficar nas três dimensões mais clássicas do racismo, dimensão subjetiva, simbólica e estrutural, eu gosto muito do livro desse filósofo, Charles Mills, que ele vai dizer que o racismo se expressa em 6 dimensões. O Charles Mills é um contratualista, então ele vai estudar a sociedade moderna a partir da ideia do contrato, assim como Rousseau, assim como outros contratualistas da filosofia, né? E ele vai dizer que passou despercebido a esses filósofos o contrato que funda a modernidade, que é o contrato racial. Então, se a gente pensar, quando surge a modernidade, surge também a colonização, né? Então, não dá para pensar a modernidade apartada da ideia de raça. E aí ele vai dizer que o contrato racial, que alguns vão dizer que é um contrato entre homens, por exemplo, se a gente pega outros filósofos, o contrato racial dá a estrutura necessária, tanto do ponto de vista prático, econômico, quanto do ponto de vista simbólico e cultural, para que a modernidade se instale. E aí ele vai dizer que esse contrato racial ele se efetiva em 6 dimensões. Uma econômica, que se dá pela concentração de recursos materiais e da limitação do acesso para grupos, especialmente grupos negros, ao acesso a essa propriedade. Então, você vai ver, por exemplo, as leis que proíbem o acesso de escravizados à propriedade, mesmo que eles tivessem dinheiro, por exemplo, os escravos de ganho tinham dinheiro, mas não podiam ser proprietários, né? Tinha que ter uma pessoa branca por trás para ter essa propriedade. E essa concentração de recursos, se a gente pensa a ideia de herança, ela vai passar adiante e vai reverberar hoje, por exemplo, quando você olha quem tem casa própria, há um recorte racial nessa questão da propriedade. Tá? Então, tem um texto em inglês, acho que não tem tradução para português, que chama-se Whiteness as a Property, branquitude como propriedade. Então, durante muitos anos, e se a gente pensar isso ainda é muito real para o Brasil, os grandes proprietários, e a gente está falando das grandes riquezas, têm cor e essa cor é branca. Tem uma outra dimensão que o Charles Mills vai chamar de cognitiva avaliativa, que é aquela que generaliza a experiência branca como única experiência de mundo. Então, eu sempre dou exemplos aqui que acho que fica mais fácil. Quando você pensa no lápis cor de pele, que é um exemplo já batido, você pensa na cor da pele de quem? Então, uma pessoa branca. E isso ainda existe na lógica, por exemplo, do mercado de vestuário. Se você pegar uma meia calça, a meia calça cor da pele não é a cor da minha pele. A sapatilha da bailarina, até pouco tempo atrás, também não era marrom. E ela tinha a função de alongar essa silhueta da bailarina, deixando um traje totalmente monocromático. Para as bailarinas negras, a própria pele dela já tinha esse contraste. Então, é a generalização de uma experiência que é única de um povo, né, de um grupo racial, como se ela fosse a experiência de todo mundo. E eu sequer consigo pensar que há outros grupos que poderiam ser, por exemplo, potenciais consumidores. Para quem é mais novo, não vai se lembrar, mas inclusive o mercado de cosméticos, você não tinha base para a pele negra na maquiagem. Né? Então, porque a experiência de construção, de elaboração desses produtos era a experiência branca tomada como régua do mundo inteiro. Tem uma dimensão que é somática, que para as nossas relações cotidianas é muito importante. Então, nessa dimensão, tá tudo aquilo que está ligado ao preconceito nosso de cada dia. Então, o segurança que segue a pessoa negra no mercado porque acha que ela vai roubar alguma coisa, a moça que segura a bolsa porque tem um homem negro passando e ela acha que vai ser assaltada, a ideia de quando eu vejo uma pessoa negra eu consigo intuir que ela é pobre, ou que ela não sabe nadar, ou que ela saiba sambar, né? Então, essa dimensão somática, a partir da classificação racial, nos Estados Unidos eles têm chamado de racial profile, que é como se fizesse como se a gente pudesse antecipar aquilo que aquele sujeito é, mesmo que ele não tenha feito nada. E aí isso dá bastante problema, não é ingênuo, né? Então, quando um policial diz que confundiu a furadeira de um trabalhador com uma pistola, esse trabalhador tem cor, ele não vai confundir a furadeira na mão de um loiro do olho azul, por exemplo. Né? Então, essa dimensão somática, ela não tem implicações só para o modo como nós somos tratados cotidianamente. Ela pode, inclusive, definir quem vive e quem morre. Quem é parado pela polícia, quem não é. Quem vai receber mais anestesia no procedimento médico, quem não vai. Enfim, é uma dimensão que traz, junto com ela, vários estereótipos. Tem uma dimensão cultural,
que tem a ver com a assimilação de padrões e a associação, por exemplo, de certas manifestações culturais ao mainstream, à cultura dominante, não é mais negro, agora é coisa do Brasil, né? Então, a capoeira sofreu esse processo de apropriação cultural, o samba, a culinária de origem africana, aquela que não rivalizava menos com os costumes europeus. Então, a ideia de um padrão cultural branco ao qual se permitem pinceladas de outras manifestações culturais de negros e indígenas, sobretudo. Né? Mas, ao mesmo tempo, um estranhamento desses padrões de outros grupos quando eles vêm à tona. Então, estranhamento, por exemplo, de formas de organizar a vida em aldeias, estranhamento das formas como pessoas negras criam os filhos. Eu já ouvi uma vez que mães negras são mais duras, né? E essa dureza tem a ver com o preparo dos meninos para o racismo, para o enfrentamento do racismo, por exemplo. Né? Tem uma dimensão que é metafísica, essa eu gosto e acho até engraçada. Seria cômico se não fosse trágico, como diz o ditado, né? Que é essa ideia de que aquilo que eu não explico no mundo físico também é branco. Então, Deus é branco, o anjo é branco, o Papai Noel é branco. Recentemente, a gente viu aí a polêmica com a Pequena Sereia, colocaram uma atriz negra, e a internet veio abaixo com os comentários de que isso sim seria uma apropriação cultural, que se fosse o oposto, as comunidades negras teriam acabado, enfim, com a produção artística, e alguém vai e lembra as pessoas de que não existem sereias, portanto, elas podem ter qualquer cor. Né? Então, essa dimensão de que o sobrenatural, o fantástico, também é branco. E uma dimensão que é muito importante, que é a jurídico, todas são, né? Mas que é a jurídico-política, mas para nós que estamos falando de uma instituição, né, que é a universidade, ela é bastante emblemática, assim. Quem é que domina as instâncias de decisão, as instâncias, quem é que decide o que vai para o currículo, o que é que não vai, quem é que decide quem é culpado, quem é inocente, quem é que decide quem vai ser parado na blitz, quem não vai, né? A ideia de que existe uma dominância branca na tomada de decisão, e eu não disse na execução da decisão, percebe? Eu posso ter, por exemplo, em Campinas, quando soltaram aquela nota fatídica de que era para barrar todos os grupos de 3 ou mais pessoas negras que tivessem na rua após determinado horário, porque estava tendo uma onda de crimes, o policial podia ser negro. A ordem vem de uma instituição branca. Então, essa é a dimensão mais institucional do contrato racial, né? No fim, ao fim e ao cabo, quando a gente está falando de educação antirracista, quando a gente está falando de combate às desigualdades, a gente está falando de algo que a gente precisa sempre negociar com uma instância branca, né? Porque são eles que têm o poder nas mãos. E aí tem um videozinho que explica como essas dimensões do racismo estão imbricadas, por exemplo, no acesso à saúde, né? Assistindo o vídeo, acho que dá um esquenta, faz um esquenta para a nossa segunda aula. O que te traz aqui? Um homem tão forte? Muita dor no abdômen aqui, doutor. Se é uma coisa simples, eu vou te passar um remédio. Mas nada de álcool, hein?
Isso é muito comum em vocês. O prognóstico não é muito bom. Você demorou muito para ser diagnosticado. Relaxa, não deve ser nada. Isso é uma Tem virose. certeza que fez o tratamento direito? Isso deve sumir um pouco. Pessoas como você têm mais propensão a isso. Vocês são fora. Se eu pusei, deve ter sido algum excesso. E